todos os planetas, né, do Sistema Solar tiveram a mesma composição, apenas a situação na órbita em relação ao Sol, né, que permitiram nós termos os planetas gasosos, porque é a região muito fria, e os planetas rochosos, como Marte, Terra e assim por diante, né? A dimensão dos planetas vai nortear a evolução particular de cada planeta. Basicamente, o que fundamenta esse movimento são as correntes de convecção. As correntes de convecção vão movimentar as placas, vão rompê-las. Rompeu a placa, tem terremoto. Tá? Se romper a placa numa lâmina d'água, né, esse deslocamento vai induzir o tsunami. Induz o tsunami de maneira circular. As ondas se propagam, igual quando a gente joga uma pedra na água, né, que a gente vê aqueles círculos, né? Então são transmissões, né, de ondas no ambiente aquoso, né? Essas ondas vão cada vez mais se distanciando desse foco, né? E essas ondas chegam próximo à costa. Aí está, né, as evidências paleontológicas, esse lagarto, né, aparecendo dos dois lados do Atlântico. Ele não tinha ainda o recurso das datações dos materiais rochosos, que mostraram semelhanças enormes entre a geologia desse lado e a geologia de cá, né? Que hoje nós sabemos comprovadamente que se trata então de material geológico similar, anteriormente unido. Notou também, né, a presença de material derivado de glaciações, né, presente aqui. Vocês farão uma excursão para esses ambientes que foram antigos lagos glaciais, né, que estão aqui próximo a Itu. A região de Itu era uma antiga geleira, eram lagos, né, decorrentes do degelo de antigas geleiras, né, e que estão em toda essa região aqui, né. Ora, se eu tenho registros de material de gelo aqui, naturalmente eu posso pensar na união desses continentes no passado que estariam numa situação de ambiente polar, né? Então, elementos interessantes, lógicos, que Wegener utilizou nessa sua teoria, né? Então, ele propôs, na falta de elementos geológicos, que os continentes boiavam sobre o mar. Eram como se fossem ilhas ou navios, né, de pedra, pétreos, né, migrando sobre o mar, né? Então, veja, é uma ideia hoje para nós inconcebível, mas nessa época, né, foi a ideia que ele considerou como mais factível para explicar as semelhanças, as feições morfológicas dos continentes, né? Mas o questionamento, que forças seriam essas tão grandes que teriam sido suficientes para mover essas massas gigantes? Não se conheciam as propriedades físicas das rochas. Não tínhamos o apoio das ondas sísmicas nessa época, né? Não tínhamos o apoio de datações para ajudar. Só tínhamos as evidências paleontológicas, né? Essa ideia foi abandonada, né, até mais ou menos final de 1950, quando, após a Grande Guerra, os navios começam a mapear os fundos oceânicos, né, já com a sísmica de reflexão, né? Mas esses navios faziam dragagens, né, do assoalho oceânico. E veio aí a grande surpresa. Esse assoalho do oceano era jovem. As rochas eram jovens. Jovens, eu digo, 150, 180 milhões de anos, 100 milhões de anos, né? Jovens no centro do oceano e, simetricamente, mais velhas a partir do centro oceânico, né? Começava, então, a montagem do grande quebra-cabeça da humanidade, né? Esse material foi recolhido, né, foi analisado em laboratório, né, foi possível, através da sísmica, observar a morfologia do oceano, que, ao contrário daquela expectativa de que era algo monótono, abaixo da lâmina d'água, era algo surpreendente. Imensas cordilheiras no fundo oceânico, vales profundos, enormes rupturas, né, transversais a esses vales,
mostrando que, ao contrário do que se imaginava, o oceano tinha uma dinâmica de construção e destruição à maneira dos continentes. Né? Então, quando acontecem essas descobertas, há uma sucessão de descobertas complementares, reunião de esforço científico para buscar outros elementos, para investigar aquele tema. Né? Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece na Europa, né? Acontece nos vários cantos do mundo, né? No sentido de buscar elementos para provar o que se chamou na época a teoria da deriva continental. Deriva continental dos continentes. Hoje nós já sabemos que não é a deriva do continental, é a deriva de uma parte imersa e o assoalho submerso, organizado em placas, né, que se movimenta, ora se chocando, destruindo, portanto, ora se abrindo e novo material do manto chega, então, criando matéria sólida. É a evolução do planeta, porque ele está querendo diminuir sua temperatura interna, ele está se resfriando. Né? E aqui está uma topografia de uma parte do assoalho oceânico, do Oceano Pacífico. Né? Vários cumes submersos, né, alinhados. Olha essa quantidade de montanhas submersas, né, que chama-se o Cimont do Imperador, né, que se alonga para cá. E olha onde está Havaí, as ilhas do Havaí. São parte do processo de formação do assoalho oceânico. Então, os imensos vulcões que hoje hospedam resorts lá no Havaí, né, estão sobre uma região sísmica, vulcânica, né, para deleite dos geólogos. Né. Outro aspecto interessante, olha gente, olha as ilhas do Havaí, onde aconteceu o tsunami, estão na borda de montanhas e mais, essa área escura aqui são depressões profundas, 10, 8 quilômetros de profundidade, que a placa está entrando abaixo daqui. Ao entrar abaixo, criam-se tensões. Né? Essa placa desce mais ou menos 10 quilômetros abaixo da área imersa, né? E nesses 10 quilômetros, né, as temperaturas são altas, de forma que os fluidos presentes nas rochas, né, são volatilizados, migram para cima. Né? E ao acontecer isso, diminui o ponto de fusão das rochas sobrejacentes. E aí nós criamos magma. Da rocha, torna-se um material derretido, rochoso, que vai criar os vulcões. Esta região de Los Angeles, São Francisco, é uma borda de placa e nós temos aqui uma famosa falha, uma estrutura linear, chama a falha de San Andreas, né? Que ali nós temos um monitoramento de terremotos desde 1700. Destruíram São Francisco em 1906, Los Angeles em outras épocas. Então são áreas sísmicas, né, apesar de extremamente ocupadas, né, pela população. Né? Então aqui, de uma maneira simples, mostrando para vocês, né, esta subdivisão em placas litosféricas agora, né, marcadas por seus limites em vermelho. Esses limites são imensos vales profundos, né, que aparecem no meio do Oceano Atlântico, aqui nesta região, associados a montanhas também. Né, e é nesse região que se concentra a sísmica, a atividade sísmica, o vulcanismo. Olha lá quem está aqui, Islândia. Islândia, no século XVIII, era dito como um inferno terrestre, por causa da quantidade de vulcões. O Hekla, né? O grande vulcão aqui ativo até hoje. Né? Aliás, ano passado, a atividade do vulcão lá interrompeu os voos todinhos, por causa do material que subiu à atmosfera. Né? Olha aqui, Kilimanjaro, lembra-se do Tarzan? Né? Habitava aqui a região do Kilimanjaro. Né? Imenso vulcão ativo. Né? Mar Morto está se apagando. Por quê? Não só temos movimentos de colisão, mas nós temos movimentos também como reflexo do continente subir
né? Com isso aumentar a evaporação, Mar Morto está sendo, então, morto realmente, né? Está evaporando, né? Quantidade de sais absurda, né? Eu, muito curioso, já nadei no Mar Morto, né? Nadei não, boiei, porque você boia naturalmente, lendo uma revista, né? Mas você aguenta apenas 2 minutinhos, porque a quantidade de sais é tão grande que começa a arder o corpo inteiro, né? É impressionante realmente. Aliás, ali é uma região também que o pessoal utiliza para banhos termais, porque você tem ali lamas, que são ditas medicinais, assim, é utilizado então pelo turismo. Aqui uma outra surpresa, a idade das rochas do assoalho oceânico, né? A idade, ela aumenta, né? À medida que nós nos distanciamos do centro da placa, né? Nós temos aqui uma velocidade de centímetros por ano, então nós podemos fazer uma correlação linear para essas idades em relação à distância, né? E aqui está um outro processo também muito importante, que é esta figura geométrica de campo magnético. As rochas, ao se consolidar, elas têm minerais magnéticos, elas registram o campo magnético daquela época. Então, esta rocha e esta rocha, com esta cor, registraram o campo magnético da época em que se formaram. Esta outra também. Vejam a simetria. O centro do assoalho oceânico, a cadeia mesoceânica, tem um padrão magnético, as laterais têm outro e assim por diante. Se nós conseguíssemos, então, recuperar os estágios anteriores, nós podemos entender, então, como é que é a visão do planeta no passado. Isso é como se fosse uma pedra da Roseta, né? Quer dizer, nós temos aqui podemos decifrar, então, o comportamento geológico do planeta no determinado momento, se nós soubermos também a idade desses materiais, né? Eu quero aqui, então, passar uma animaçãozinha também muito interessante, né? Para fecharmos essa primeira parte da aula, que é esta animação. Vejam aqui a situação, vamos dizer assim, atual, né? Antártica lá no polo, né? Aqui no Equador, né? O Saara, né? Índia lá acima, né? E nós vamos viajar no tempo, né? Para o passado. 20 milhões de anos atrás, milhões, hein? 30 milhões de anos atrás. Olha a Índia voltando para suas origens, para a sua casa, a sua morada, né? A Austrália se unindo à Antártica. Chegando então ao supercontinente Pangeia, a geopoesia idealizada por Alfred Wegener. Recurso tecnológico, né? Evidências sísmicas, evidências paleontológicas, 200 milhões de anos, né? Evidências paleontológicas, comparações, né? Das rochas dos vários assoalhos, né? E assim por diante, né? Nos permitem chegar a esta figura. Vou agora voltar, né? E vou explicar algumas feições deste processo. Tá? 190 milhões de anos, né? 180 milhões de anos, surge vulcanismo na África, né? O vermelho é vulcanismo, né? O oceano nosso não abriu ainda, mas já abriu aqui, desgarrou-se aqui a África, começa a abrir o Oceano Atlântico, vulcanismo na América do Sul, o assoalho aumentando de tamanho, enquanto esse aqui está sendo consumido durante a viagem da África, vulcanismo, né? E aí vai bater lá na Ásia, né? Todo o assoalho, então, cresce aqui, criação, e lá na frente destruição. Aqui está criando, aqui está destruindo, né? Nesse processo, né, vários fragmentos errantes, né, vão rotacionar e vão se juntar com os continentes. Nós chamamos de fragmentos exóticos. Eles não têm nada a ver com aonde ele está colado, né? São os fragmentos exóticos que estão sendo agora, um tema de fronteira de estudo, né? Vejam, vulcanismo se associa à formação do Oceano Atlântico, né? Vulcanismo se associa à formação do Oceano Índico, né? Vulcanismo forma terra roxa, né? Região oeste paulista, agricultura fértil,
terra roxa, alteração de basalto, rocha vulcânica. Olha o link com o ser humano, a atividade humana, né? Agricultura em áreas férteis, né? A obtenção de um solo fértil vem de origem vulcânica, né? Isso é um fato muito, muito importante, né? Então, a gente pode então trabalhar e a gente pode então, se a gente quer estudar o passado, eu vou comparar a geologia do continente gelado, da Antártica, onde ele aparece, com o continente australiano, porque são parecidos. Então, o que eu encontrar aqui, possivelmente eu vou encontrar aqui. O que eu vou encontrar aqui na Índia, eu vou encontrar parecido aqui. Olha a correlação geológica pensada inicialmente por Wegener, né, mas não conseguia provar. E, na verdade, não são continentes errantes, mas são massas emersas e a sua contraparte submersa que está se movimentando. São as placas litosféricas. Aqui nós temos um perfil da litosfera, né? O que acontece com ela? Nós temos regiões que a litosfera se rompe, né? Criação, fundo oceânico, né? Nós temos regiões em que a placa desce, porque está mais fria, tá? Mais velha, mais pesada, gravidade, ela desce. Essa descida, ela é induzida pelas correntes de convecção no manto, na astenosfera. Tá? Desceu, o material se aquece, né? Os fluidos migram para a parte superior, as rochas, então, diminuem o seu ponto de fusão, derretem, criam magma. O magma sobe, espessa a crosta, causa o seu soerguimento, porque a densidade é menor, os esforços são compressivos e nós criamos uma cordilheira. Andes, Alpes, Himalaia. Tá? A crosta ou a litosfera, ela pode também entrar em subducção, em consumo, em ambiente oceânico. Tá? Nós não temos continente como esse lado direito aqui. Então, o processo é parecido, né? Fusão, mas fusão da mesma litosfera. Tá? E com isso nós temos um conjunto de ilhas no ambiente oceânico. Japão. Tá? Exemplo do Japão, exemplo dos Andes. Né? Quais são os mecanismos associados a essa dinâmica? Separação da litosfera, onde se cria assoalho, subducção, né? Seja desse lado, seja de cá. E nós temos também um terceiro processo, que é o deslocamento lateral de duas placas. Obviamente, nesta região nós não temos vulcões, mas nós temos enormes tensões, terremotos, portanto. Falha de San Andreas, na Califórnia. Outras feições importantes. Quando a placa desce, cria-se uma imensa depressão, que nós chamamos fossa, trench em inglês, né? Que está sempre associada às zonas de consumo de placas. Tem a fossa aqui e tem a fossa aqui. Tá? Nessa região da fossa, nós temos muitos sedimentos, que são as partículas, né, presentes no topo da litosfera, né, que descem para cá. Ou seja, nós estamos misturando material jovem, né, depositado no assoalho oceânico, com material mais antigo. Resultado, nós temos com o tempo modificações importantes da composição aqui ou aqui. Ou seja, é a forma que o planeta evolui, as rochas vão se transformando a sua composição no tempo geológico. Né? Então aqui está um detalhe do que nós comentamos. Né? Crosta oceânica, vamos detalhar um pouquinho mais. Crosta continental. Crosta oceânica está como parte da litosfera, ela é formada por material com alta densidade. Tá? Ela é muito mais densa do que a crosta continental, que são rochas de menor densidade. Basicamente, norteada pela composição química dessas rochas. Os elementos químicos, os compostos químicos. Aqui são essencialmente granitos, o mesmo granito que a gente usa em pia,
de cozinha, né? E aqui são os basaltos, né? Material escuro, denso. Resultado, para termos equilíbrio, a crosta oceânica é fina, 5 a 7 quilômetros apenas, crosta continental, 35 até 70 quilômetros nas cordilheiras. É o equilíbrio do planeta, tentando se equilibrar o material em termos de densidade, de composição, perante a tectônica de placas. Tá? Olha a zona de fusão, né? Manto sólido, zonas de fusão, envelopes de fusão, material menos denso, sobe e percola as cordilheiras. Né? Ou, eventualmente, correntes lá da base do manto, fluxo ascendente de material quente, né? Que forma uma imensa câmara magmática abaixo da crosta. Tá? E isso vai responder por modificações importantes aqui. Rupturas, material sobe, se derrama, enormes derrames, como aqueles que nós vimos naquela animação, aqueles vermelhinhos da animação que eu mostrei para vocês, são decorrentes de plumas. Tá? Então, o magmatismo, ou seja, o processo que orienta a produção do magma, o magmatismo, ele é relacionado a plumas ou a essas zonas de fusão. Quais são os limites, então, convergentes, os limites que acontecem entre duas placas? Olha novamente a crosta oceânica fina, a crosta continental grossa, fusões, né? E nós temos cordilheiras. Nós podemos ter o caso aqui, 2, né? Crosta oceânica, né? Crosta continental, perdão, aqui é crosta oceânica já espessada, né? Por conta da adição de magma, né? Crosta continental, crosta oceânica. E aqui um caso extremo, crosta continental se chocando com crosta continental, gerando então um grande espessamento continental, 80 quilômetros. Exemplos: Himalaia, Índia batendo contra a Ásia, igual a animação que eu mostrei para vocês. Exemplos: placa de Nazca, Pacífico, entrando abaixo do continente sul-americano, formando a cordilheira dos Andes. Né? Exemplo: vulcão, Japão, né? Crosta oceânica no meio do Pacífico, gerando então esses arcos de ilha. 3, então, processos em limites convergentes. Tá? Todos eles gerando modificações na composição das rochas. Aqui está então um croquis do que aconteceu com a Índia, né? Para gerar os Himalaias. Né? Índia saiu lá de baixo, né? Perto do sul da África, né? E foi bater hoje lá na placa eurasiana, né? E nesse processo consumiu grande parte desse oceano que existia entre esta massa que estava lá embaixo e a massa que está lá em cima. O oceano perdido está aqui. Prova disso: os Himalaias estão cheios de fósseis marinhos. A 1.000, 2.000 metros, as camadas contêm fósseis marinhos. Né? Aliás, essa é uma das razões para explicar o dilúvio, naquela teoria do netunismo que eu comentei com vocês na aula passada, né? Que a presença de fósseis marinhos a altas altitudes, né? Para aqueles adeptos dos dogmas criacionistas, indicavam o grande dilúvio, né? Que teria ocorrido no passado. Olha a dimensão dos processos geológicos, gente. Olha a escalinha ali, ó. Estão vendo a pessoa? O carro? São coisas gigantescas. Gigantescas, né? É outra escala. Né? Notem as rochas retorcidas. Né? Significa que esta crosta ela estava em profundidade, submetidas a grandes pressões e temperaturas, de forma a se deformar plasticamente. Tá? Essas rochas eram a litosfera profunda e que hoje estão na superfície, por quê? Por conta da tectônica global, por causa da erosão. Né? Erosão extremamente lenta. Né? Eu mostrei para vocês na aula passada, né, que a erosão, 2 fotos, né, do Grand Canyon, mostrando como a erosão é imperceptível ao olhar humano, né,
que isso acontece na escala de milhares de anos e assim por diante. Né? Daqui milhões de anos, possivelmente essa superfície estará aplainada, porque a crosta ela sobe lentamente. Né? Exemplos, sabemos hoje que a Holanda, Países Baixos, está descendo, tem os diques, né, que controlam, né? Outras regiões estão subindo lentamente. Então são situações que são respostas locais da dinâmica das placas. Limite divergente, já comentei com vocês, é esse limite aqui, ilustrado na imagem ao lado, né? Onde existe criação de placa, olha outros limites divergentes, né? E aqui nós temos a famosa falha de San Andreas, na Califórnia, responsável por um sem número de terremotos, né? Que é, na verdade, então, um outro limite de placas importante. Né? Nos limites divergentes, né, nós vamos ter, à medida que o material surge, se consolida, campo magnético terrestre dessa época, o azulzinho daquela época, o vermelho da outra época. Né? E com isso nós teremos então a edificação dessa dorsal oceânica, a cordilheira submarina que permeia centenas de quilômetros em profundidade no mar. O que acontece no limite divergente? Você tem o Vale Central, né? E você tem o aparecimento de grande quantidade de material magmático, lava, aflorando nesta região. Tá? Limites divergentes, aqui uma fotografia por radar do assoalho oceânico entre a África e a América do Sul. Vejam que o limite divergente, ele é fracionado por essas rupturas laterais. Não sei se vocês conseguem ver um zigue-zague aqui, olha. Né? Que significa essas falhas, né? Elas estão associadas com o momento de expansão do assoalho oceânico nesta região. Ou seja, esta atividade ela vai criar crosta e vai modificá-la no tempo. Portanto, a gente usa o termo recicla a crosta. A crosta se modifica do passado há bilhões de anos até o presente e continuará se modificando por conta do calor permanente do interior terrestre, dos elementos radiativos, da força gravitacional, desde o limiar do planeta. Né? Outro limite divergente que vai formar um futuro oceano, o leste do continente africano. Né? Esta região está o Lago Vitória. Né? Olha a quantidade de vulcões ativos associados a esta região. Né? Aqui já abriu o oceano, o Mar Vermelho, né? O Golfo de Aden abriu há cerca de 20 milhões de anos atrás, né? E aqui, daqui 10 milhões de anos para o futuro, vai abrir. Isso aqui vai ser um outro continente, né? Associado com essa placa. Né? É assim que funciona, vamos dizer, a evolução da Terra. Né? Regiões em que abre e regiões em que fecha.